Livro 1. As Escrituras do Salvador do mundo, o Senhor Buda, que foi chamado neste planeta o Príncipe Siddhartha, incomparável na terra, no céu e no inferno, e honrado por todos, o mais sábio, o melhor e o mais compassivo, que ensinou o Nirvana e a lei. Eis aqui como nasceu de novo entre os homens. Sobre a esfera mais alta estão assentados os 4 regentes que governam o nosso mundo, e abaixo deles se encontram as zonas mais próximas, embora ainda muito elevadas, onde os espíritos dos santos esperam 3 vezes 10.000 anos antes de retornarem à vida. E sobre o Senhor Buda, que aguardava nesse céu, recaíram para nossa felicidade os 5 signos inequívocos do nascimento, de modo que os devas, as divindades inferiores, os gênios, compreenderam os signos e disseram: Buda irá de novo salvar o mundo. Sim, disse ele, agora vou salvar a humanidade mais uma vez, e esta será a última, porque daqui por diante o nascimento e a morte terminam para mim e para aqueles que aprendem a minha lei. Vou descer entre os Sákyas, ao sul do nevoso Himalaia, onde vivem um povo piedoso e um rei justo. Nessa noite, a esposa do rei Suddhodana, a rainha Maya, adormecida ao lado do seu esposo, teve um estranho sonho. Sonhou que uma esplêndida estrela do céu, de 6 raios e cor rosada de pérola, sobre a qual se via um elefante branco, como leite de Kamadu, armado com 6 dentes, atravessou o espaço como um brilhante meteoro e penetrou em seu seio do lado direito. Esse leite de Kamaduk é dito como uma vaca fabulosa, cujo leite entra na composição do Amrita, que é o néctar dos deuses e dos tânicos. Quando despertou, uma felicidade sobre-humana enchia seu peito, e sobre metade da terra uma luz deliciosa precedeu a aurora. As poderosas montanhas estremeceram, as ondas se acalmaram. Todas as flores que se abrem ao calor da manhã se abriram, como se fosse pleno dia, e até nos mais remotos recantos do inferno, a alegria da rainha passou como um sol ardente, que projeta os seus raios de ouro sobre os bosques densos e verdes. Em todas as profundezas correu um terno e doce murmúrio que dizia: oh, sim, os mortos que volvem à vida e os vivos que baixam ao túmulo, que se levantem, escutem e esperem. Chegou Buda, uma grande paz se estendeu. Também, pelos nimbos inumeráveis, o coração do mundo palpitou, e um vento de uma doçura inefável e desconhecida soprou sobre as terras e os mares. Quando veio a manhã e tudo foi contado, os velhos álgures de cabelos brancos disseram: este sonho é bom, o sol está em Câncer. A rainha terá um filho, um menino divino, dotado de ciência maravilhosa, útil a todos os seres, que libertará os homens e governará o mundo, se dignar fazê-lo. Eis aqui como nasceu o Santo Buda. Ao terminar sua gestação, a rainha Maya se encontrava na hora da sexta, nos jardins do palácio, à sombra de uma árvore chamada Palsa, de tronco robusto e reto. Como a coluna de um templo, adornado com uma coroa de folhas brilhantes e flores perfumadas. Sabia que era chegada a hora, porque todas as coisas o sabiam. A natureza conscientemente inclinou seus ramos flexíveis para rodear a majestade da rainha Maya, e a terra fez brotar milhares de flores para cobrir seu leito, enquanto a dura rocha fazia brotar de seu seio uma fonte de água cristalina, onde podia banhar-se. Deu, então, à luz, sem dor, seu filho, que tinha as formas perfeitas e os 32 sinais do nascimento bendito. Esta grande nova chegou ao palácio,
Porém, quando trouxeram o palanque de brilhantes, couros para transportar a criança para casa, os portadores foram os 4 regentes da terra, baixados do monte Sumeru, uma montanha fabulosa, cujo cimo é a morada das principais divindades indianas, que escrevem as ações dos homens em placas de bronze. O anjo do Oriente, cujos exércitos, vestidos com túnicas de prata, levavam escudos de pérolas. O anjo do Sul, cujos cavaleiros, os Kumbandas, cavalgavam corcéis azuis e possuíam escudos de safira. O anjo do Ocidente, seguido dos Nagas, montados em jinetes cor de sangue. E, finalmente, o anjo do Norte, rodeado dos seus Ikshades, cobertos de ouro, montados em cavalos amarelos, com escudos de ouro. E desses anjos, dissimulando o seu esplendor, desceram e tomaram os varais do Valanquim, assemelhando-se aos portadores por seus trajes e aspectos, se bem que fossem deuses poderosos. E nesse dia, os deuses passaram entre os homens que os ignoraram. O céu estava cheio de alegria por causa da felicidade da terra, sabendo que o Senhor Buda havia tornado ao mundo. Porém, o rei Suddhodana ignorava isto e temia presságios funestos, até o momento em que seus adivinhos auguraram um príncipe dominador do mundo, Chakravartin, que é imperador todo-poderoso protegido pelo disco do Viknum. Todavia, na atualidade, deu-se esse título à Rainha Vitória, imperatriz das Índias. Tal como nasce a cada 1000 anos para governar o mundo. Tem 7 dons: o disco divino, chamado Chakrahatna, a gema, o cavalo Ashwatthana, valente corcel que galopa nas nuvens, um elefante branco como a neve, o Hashtiratna, nascido para carregar seu rei, o ministro sagaz, o general invencível e a mulher de graça incomparável, Istrihatna, mais bela que a aurora. Esperando esses dons, destinados ao menino maravilhoso, o rei ordenou à sua cidade que celebrasse uma grande festa. As ruas foram adornadas com lanternas e bandeiras, enquanto a multidão, alvoroçada, rodeava curiosamente os esgrimistas, as bailarinas, os feiticeiros, os dançarinos, os pelotiqueiros e as dançarinas de Natuk, com calções lantejolados que faziam retinir alegremente os guizos de seus pés ágeis. Havia também mascarados, vestidos com pelo de gamo e de urso, domadores de tigres, atletas, homens que exibiam brigas de codornizes, outros que tocavam tambores ou faziam brilhar cordas de bronze, e todos, cumprindo ordem, divertiam o povo. Além disso, vieram mercadores de países longínquos, atraídos pela nova desse ilustre nascimento, trazendo os ricos presentes em pratos de ouro, chales de pelo de cabra, nardo, jade, turquesas cor de céu crepuscular, tecidos tão finos que, 12 vezes dobrados, não eram capazes de velar um rosto pudoroso, cinturões bordados de pérolas, madeiras de sândalo, homenagens das cidades tributárias, e chamaram seu príncipe Sarvatacide, aquele que faz tudo prosperar, para abreviar, Siddhartha. Entre os estrangeiros, veio um santo de cabelos grisalhos, Asita, cujos ouvidos há muito tempo fechados aos ruídos da terra, percebiam as harmonias celestes, e quando estava em oração sobre a árvore pipal, chamado também de baiano ou ficus religiosa, ouviu os devas cantarem em honra do nascimento de Buda. Era dotado de ciência maravilhosa, em virtude de sua idade e jejum. Quando se aproximou, tinha um aspecto tão venerável que o rei o saudou, e a rainha Maya colocou seu filho aos pés do santo asceta. Porém, quando o ancião viu um príncipe, exclamou: "Ó rainha, não faças isso", e ajoelhou-se, tocando o pó 8 vezes com a sua cabeça, dizendo: "O menino, ó menino, eu te adoro, tu és ele. Vejo a luz rosada, as linhas das plantas dos pés, a doce linha curva da suástica." Suástica é um signo mágico que tem a forma de uma cruz com as extremidades curvas e durante muito tempo foi usada no budismo, né? Depois eles esconderam
porque infelizmente ela foi usada de uma maneira maléfica, né, na Alemanha. Os 32 signos sagrados principais e os 80 sinais de menor importância. Tu és Buda, tu pregarás a lei e salvarás todos os seres que a observarem. Porém, eu não te escutarei, porque morrerei logo, pois há muito tempo que eu já desejava a morte. Entretanto, te vi. Sabe, ó Rei, esta é a flor da nossa árvore humana, que só uma vez se abre em muitas miríades de anos. Porém, uma vez aberta, enche o mundo com o perfume do mel e do amor. Do teu tronco real sai uma lótus celeste, feliz lá. Entretanto, a felicidade não será completada, porque uma espada, ó Rei, atravessará tuas entranhas por causa deste menino. E tu, doce rainha, querida dos deuses e dos homens, em virtude deste grande nascimento, te tornaste demasiado sagrada para sofrer por mais tempo. E como a vida é um sofrimento, dentro de 7 dias alcançarás o termo da dor. O que realmente aconteceu, porque na 7ª noite a rainha Maia adormeceu sorridente e não despertou mais. Passando feliz ao céu, trai as trinchas, onde inumeráveis devas honram e velam por essa mãe bem-aventurada. Para a criança, escolheram como ama a princesa Mahapradapati, e seu seio alimentou com nobre leite aquele cujos lábios confortam os mundos. Quando completou 8 anos, o rei, previdente, pensou em mandar ensinar a seu filho tudo o que um príncipe deve saber, porque pretendia desviar dele o destino milagroso, demasiado sublime, que lhe predisseram, as glórias e os sofrimentos de um Buda. Reuniu, portanto, o seu conselho de ministros e perguntou-lhes: qual é o homem mais sábio, senhores, para ensinar a meu filho o que um príncipe deve saber? Imediatamente responderam todos uma só voz: ó rei, Vishwamitra é o mais sábio, o mais versado nas escrituras e o mais apto para ensinar as artes manuais e tudo o mais. Então veio Vishwamitra e ouviu as ordens, e no dia propício o príncipe tomou suas tabuinhas de sândalo vermelho, cobertas de fino pó de esmeril, cujas margens estavam ornadas com pedras preciosas. Tomou também o seu estilete para escrever e, com olhos baixos, se colocou em frente do sábio, que lhe disse: menino, escreve o que eu vou dizer. E ditou lentamente a estrofe chamada Gayatri, que só as pessoas de alto nascimento podem ouvir. Tatsa Viturvairegan Bhargo Devasaya Dimadi Diyu Yo Ra Prachodaya Artshaya, escrevo, respondeu docemente o príncipe, e rapidamente traçou no pó, não na língua em que foi ditada, mas sim em muitos caracteres, a estrofe sagrada. Escreveu-a em Nagri, Dashni, Ni, Mangal, Purusha, Yava, Tirti, Uk, Darad, empregando as escrituras pintadas e a linguagem dos signos, a língua dos povos, dos homens das cavernas e dos povos do mar, dos que adoram as serpentes que vivem debaixo da terra e dos que rendem culto ao fogo, ao sol, dos magos e dos que habitam as planícies. Traçou uma depois da outra com estilo todas as escrituras de todas as nações, lendo os versos do mestre em cada língua. E Vishwamitra disse: isso basta, passemos aos números. Repete a numeração que vou dizer até atingir o Lak, que é 1000. 1, 2, 3, 4 até 10 e em seguida por dezenas, centenas, milhares. O menino contou então, depois de seu mestre, as unidades, dezenas, centenas, e não se deteve ao Lak, continuando com voz suave e doce. Em seguida vem o Kote, Nahut, Nikal, Abade e Atata. Depois se chega aos Kumudes, Gundikas e Utpalas, aos Pundarikas e, por último, aos Padumanas, que servem para contar as moléculas mais ínfimas. Porém, além destas, há outra numeração. O Kata, que serve para contar as estrelas da noite. O Kolikata, para enumerar as gotas da água do oceano. Inga, cálculo dos círculos.
Sarvanikshepa, por meio do qual se contam todas as areias do Ganges, e finalmente chegamos aos Antakalpas, cuja unidade são as areias de 10 croques do Ganges. Se deseja uma escala ainda mais vasta, a aritmética emprega a Asankhya, que é a numeração de todas as gotas da água que poderiam cair sobre os mundos durante uma chuva incessante de 10.000 anos. Por último, chega aos Mahakalpas, pelos quais contam os deuses seu futuro e seu passado. Está bem, replicou o sábio. Se tu, muito nobre príncipe, já sabes tudo isto, é necessário que eu te ensine as medidas lineares. O menino respondeu modestamente. Artishaya, escutai-me. 10 paramanos fazem um parasukma. 10 desses últimos formam o Trasarene, e 7 destes têm o comprimento de um átomo que flutua num raio de sol. 7 átomos são da grossura de um pelo de barba de um rato, e um desses fazem um líquia. E isso forma um coração de grão de cevada, que é contido 7 vezes na cintura de uma vespa. Chegamos assim ao grão de mung e de mostarda, e o grão de cevada, 10 dos quais fazem uma articulação do dedo, 12 articulações formam um palmo. Depois chegamos ao cúbito, à vara e ao comprimento do arco e da lança. 20 comprimentos de lança formam o que se chama um sopro, que é o espaço que um homem pode percorrer sem respirar. Um gol é 40 vezes a medida precedente e 40 gols formam um yodhana. Agora, mestre, se desejardes, vos enumerarei quantos átomos há num vodhana. E imediatamente o jovem príncipe mencionou, sem titubear, o número total de átomos. Porém, Vishwamitra, ao ouvi-lo, se prosternou diante dele, exclamando: Tu és o mestre dos teus mestres. És tu, e não eu, que és o guru. Ou seja, o preceptor. Ó, eu te adoro, doce príncipe. Tu, que só vieste à minha escola para mostrar-me que tudo sabes sem livros e também sabes praticar o respeito sincero. O Senhor Buda sempre manteve o mesmo respeito para com todos os seus professores, e ainda que soubesse mais que eles, e falava de um modo terno e amável, apesar de ser tão sábio. Tinha o aspecto de um príncipe, mas suas maneiras eram doces. Era modesto, diferente, possuidor de um coração cheio de ternura. Não obstante ser valoroso e intrépido, nenhum cavaleiro era mais ousado na alegre caça às tímidas gazelas, nenhum condutor de carro mais destro nas corridas que se efetuavam nos pátios do palácio. Entretanto, no meio da caçada, às vezes se detinha, deixando escapar o gamo. Frequentemente, abandonava uma corrida, quase ganha, porque os corcéis fatigados já não tinham mais fôlego, ou porque via os príncipes, seus companheiros de folguedos, aflitos por estarem sempre perdendo, ou ainda porque subitamente mergulhava em profunda meditação. E com os anos, esse caráter compassivo foi sempre crescendo, como uma árvore que sai de 2 ternos rebentos e acaba por projetar ao longe sua sombra. Quase não conhecia a tristeza, a dor e as lágrimas. Apenas as conhecia como nomes estranhos, que se aplicam a coisas que os reis nunca devem sentir.